73, diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos a Ti, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para exortação, direção, consolo, e pedimos que ela assim cumpra este propósito mais uma vez, que ela seja pregada com fidelidade e acolhida nos corações com prontidão, para que o Teu nome seja glorificado. Pedimos isso a Ti humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como você enxerga a vida? Todos os dias a gente cumpre uma rotina comum. Há aqueles que trabalham, então acordam, se trocam, vão para o trabalho, passam ali o seu tempo e fazem as suas atividades, retornam para casa, encontram os filhos, o cônjuge, jantar, alguns academia, outros não. Assiste uma série, leem a palavra de Deus, o seu momento devocional, e o dia seguinte, talvez a mesma rotina. Outros têm uma rotina diferente, lidam aí com os estudos, outros talvez com algum tratamento médico que estejam a fazer. E em meio a tudo isso, que é da nossa rotina própria, existe aquilo que nós vemos ao nosso redor. Como vão os nossos vizinhos, como vão as questões políticas, econômicas, as questões mundo afora, de guerras e conflitos, e como nós enxergamos todas essas coisas. Como tem sido a nossa visão sobre a vida que nós estamos vivendo. Olhamos com alegria e empolgação, ou olhamos com o coração cheio de amargura, olhamos tudo e pensamos, louvado seja Deus, ou olhamos a tudo e pensamos, Senhor, tem misericórdia e compaixão de mim. Quando nós pensamos aqui no Salmo 73, temos Asaf, um servo do Senhor responsável pela música ali no templo e na adoração do povo de Deus. Como um levita, ele também tinha, obviamente, obrigações
nos cuidados com as coisas cerimoniais, com os sacrifícios e tudo mais. E parece-nos que Asaf saiu em um desses dias comuns, indo em direção ao templo e observando as coisas ao seu redor. E ele observa a forma como o ímpio vivia e passa a ponderar nessa caminhada de um dia qualquer como são todas as coisas. Como vivia o ímpio, como por vezes parece que o ímpio vive muito melhor do que a gente. Até que ele chega então no seu local de trabalho, ele chega no templo e ele começa a lidar com as coisas do sacrifício e ele passa então a perceber qual seria o fim dos ímpios. Então, ele cai em si e percebe que talvez o seu coração, nessa jornada de olhar as coisas ao seu redor, estivesse tomado de muita amargura. Então passa a corrigir as coisas no seu pensamento. E termina esse salmo louvando e bendizendo ao nosso Deus. Nós veremos então essa trajetória de Asaf. E por que nós imaginamos justamente uma jornada como essa? Porque Asaf começa o texto falando assim, quase como que contando uma experiência sua. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Asaf vai falar de algumas coisas que ele enxergou de uma forma equivocada, inclusive a maneira como ele enxergou de um jeito errado a Deus. E já imaginando que talvez lá na frente ele seja julgado pelas coisas que falou contra Deus, ele já começa dizendo, com efeito Deus é bom. Ou seja, olha, eu vou falar daqui a pouco de alguns pecados meus, mas eu quero deixar bem claro que Deus é bom. Eu vou reclamar um pouquinho daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou falar de uma maneira equivocada como eu enxerguei as coisas, mas antes de mais nada, deixa eu dizer que eu reconheço que Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa afirmação ela é plenamente verdadeira. De fato, Deus é bom. Ainda que nós tenhamos lutas, dificuldades, dores, como nós vimos em toda a série, Deus sempre presente, aprendemos e ouvimos inúmeras vezes que mesmo em meio aos piores problemas, lutas e dificuldades, Deus não apenas está presente, como está governando, controlando, cuidando de cada uma das coisas, fazendo com que todas as coisas cooperem e resultem no nosso bem. Então ele vai falar da sua situação e do seu pecado. Verso 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então agora ele vai abrir o seu coração e confessar o seu pecado. Há algo belíssimo quando nós pensamos nos Salmos, que os Salmos falam desses sentimentos do ser humano. É muito curioso quando a gente faz a comparação dos Salmos com outros textos da Escritura. A Escritura traz textos normativos do tipo, façam assim e vivam assim. A Escritura traz textos narrativos que contam a história de pessoas. A Escritura traz textos que falam da grandeza do nosso Deus e profetizam acerca da vinda do Messias. Mas a Escritura também tem espaço para falar de emoções e sentimentos humanos. E os textos poéticos fazem muito bem esse papel. Em muitos dos salmos nós vamos ver aquilo que o ser humano sente diante das coisas que experimenta e vivencia e diante daquilo que ele recebe do próprio Deus. E aqui está o momento em que o salmista está falando de algo que ele viveu e sentiu. E não que ele próprio esteja validando este sentimento. É claro que ele está falando que errou, que estava equivocado, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que eu desviasse os meus passos. E ele vai falar, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, Asaf vai falar de uma coisa que com certeza em algum momento você já sentiu. E se não sentiu, você é muito crente, ou pelo menos muito mais crente do que eu. Porque eu não sei vocês, mas eu já invejei os arrogantes. Parece que a gente observa a forma como o ímpio vive, e eles fazem tudo errado, e no final, às vezes, parece que se dão muito melhor do que a gente. Então você olha algumas pessoas que estão aí a ganhar muito recurso, muito dinheiro, e você fala, poxa, mas eu estou aqui, trabalho honestamente, luto todo dia, e parece que o sol não brilha para mim como brilha para o outro. Ou pensando na questão da igreja, né? Às vezes você vê essas igrejas que nem deveriam ser chamadas de igreja e tem dinheiro a tantos e tantos para tanta coisa
E às vezes nós que estamos aqui trabalhando, pregando com fidelidade, é uma luta, é uma dificuldade, quando quer uma coisa, parece que sempre esbarra na questão financeira, e a gente fica pensando, Senhor, parece que o ímpio miserável, que está lá ensinando um monte de coisa errada, tem dinheiro para abrir templo, tem dinheiro para comprar som, tem dinheiro para abrir projetos, fazer isso, fazer aquilo outro, e a gente que está aqui pregando com fidelidade, quando quer alugar um lugarzinho ali para reunir o povo de Deus, parece que é um sacrifício. Então a gente inveja os arrogantes, inveja os perversos. Ao ver a prosperidade deles, ao vê-los indo bem, o nosso coração por vezes é tomado de amargura. Veja que esta amargura, ela é confessada mais adiante. Lá no verso 21, Asaf vai dizer, quando o meu coração se amargou, as minhas entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional na tua presença. Ele vai dizer que quando o coração dele foi tomado dessa amargura, ele quase caiu. Ele ia tropeçando, porque ele começou a ver a prosperidade do ímpio e o coração dele foi ficando amargurado. Pera lá, eles têm tudo de bom. As coisas para eles estão dando tudo certo. E quantas vezes nós também não somos tomados da mesma amargura? Ao invés de vermos tudo aquilo de bom que Deus faz para conosco, a gente começa a ver aquilo que o ímpio está fazendo e como ele está prosperando. Porque por vezes o nosso desejo em relação ao ímpio é, Senhor, caia fogo do céu e os consome. Seria melhor assim, né? Ah, como seria bom se todos aqueles que fizessem mal para a gente no domingo, na segunda-feira, caíssem duros no chão, com cranco, definhando. Aí você olhar e falar, bem feito. Não é esse o sentimento que nós temos, irmãos. Pelo menos foi o de Asaf. Pelo menos foi isso que Asaf sentiu e expôs. E como eu disse, algo belo dos Salmos é desnudar a condição humana e falar, tá vendo? Olha como nós somos. Olha como a gente pensa as coisas na nossa cabeça. O nosso coração vai sendo tomado de amargura e a gente fala, Senhor, eu não quero que o ímpio prospere. Pelo contrário, o que eu queria era que nós, os justos, aqueles que amam a Deus, voassem. E eu queria olhar para o ímpio e ver ele ali, ó, mal. Mas não é assim. E justamente porque não é assim que o nosso coração, por vezes, fica tomado de amargura, de tristeza. E se somos levados a isso, acontece o que ia acontecendo aqui com Asaf. Faltou pouco para que se desviassem os meus passos. Porque quando nós estamos a observar a condição do ímpio, quantos de nós já não pensamos? Quer saber uma coisa? Acho que não vale a pena ficar fazendo tudo certinho, acho que eu vou começar a fazer errado também. Não é apenas questionar a prosperidade deles, mas é às vezes começar a querer fazer como eles fazem. E este mesmo sentimento esteve no coração de Asaf, porque mais adiante ele vai dizer, com efeito inutilmente conservei puro o meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Qual foi o sentimento de Asaf? Vendo a prosperidade do ímpio, eu fiquei pensando, não vale nada eu ficar fazendo tudo certinho, para vir um ímpio miserável e prosperar na minha frente. Ah, era melhor se eu tivesse feito tudo errado, era melhor se eu tivesse chutado balde, era melhor se eu tivesse vivido como eles vivem. Agora eu fico aqui igual um besta, tentando fazer tudo certinho, tentando agradar todo mundo, tentando seguir a lei de Deus, e aqui só estou passando por dificuldade. Bom é o ímpio que não está nem aí, faz tudo errado, e no final ainda prospera na nossa frente. Esse foi o sentimento de Asaf. Mas veja, de que forma nós estamos olhando a vida? O que você vê das coisas que estão passando diante dos seus olhos? E eu quero falar então primeiramente de um olhar amargurado. Esse olhar amargurado que Asaf está falando ter. E veja que nesse olhar amargurado, 3 coisas são distorcidas. A primeira delas, a forma como nós enxergamos o ímpio. Vamos ver como que esse olhar cheio de amargura distorce a realidade. Verso 4. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Irmãos, a primeira impressão pode nos parecer ser verdadeira essas afirmações. Mas vejamos, é verdade que não há nenhuma preocupação por ímpio? Eles têm preocupações. É de fato verdade que o corpo deles é sempre saudável? Ou seja, se você for entrar no hospital agora, você só vai ver crente. É verdade isso? Não. Vai ter crente, mas também vai ter muita gente que não é crente, ímpio.
E se você for lá naqueles que estão com câncer, só vai ser crente. Os mais fiéis que amaram a Deus são ali os que estão com câncer. Nenhum ímpio ali. É isso a verdade, irmãos? Não é. Quando você vai no hospital, quando você vai numa delegacia, se você pegar a lista das últimas ocorrências dessa semana ou desse mês, só foi o carro do crente que bateu. Chega lá no mecânico amanhã, segunda-feira, aí os carros aqui quebrados. É só de crente que o carro quebra? Claro que não. Contudo, o coração, quando está amargurado, ele distorce a realidade. Asaf, nessa amargura e descontentamento com aquilo que Deus estava fazendo com ele, e ao mesmo tempo invejando o ímpio, o que ele passa a considerar e distorcer da realidade? Enxergar o ímpio como se para o ímpio tudo desse certo. Então eles não têm preocupações, o corpo dele é sempre saudável, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Irmãos, isso é verdade? Não é. É uma visão distorcida. Verso 6. Daí a soberba que os cinge, como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam em fantasias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos solos. Agora ele põe uma realidade. Ele fala que esses fazem tudo de errado, verso 6 em diante, são violentos, falam besteiras contra Deus, falam malícias, pensam e tramam a opressão o tempo todo e são altivos, são arrogantes, como se nada pudesse tocá-los. De fato, isso é verdade. O comportamento do ímpio é esse. Faz a maldade e ri dessa maldade. Faz a maldade e se sente como se ninguém jamais fosse alcançá-los, como se não viesse juízo sobre eles, como se não importasse a opinião dos outros, eu sou assim, sou o que sou e azar para quem não concorda. De fato, brota do coração deles essa pecaminosidade. A violência os envolve, eles tramam o mal e prosperam nesses pensamentos e planos. Contudo, não é verdade que não há para eles qualquer tipo de preocupação, de canseira ou de aflição. E desse ímpio, diz o texto no verso 11, eles estão a zombar do próprio Deus. Como sabe, ó Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles duvidam que, de fato, Deus está vendo e de que Deus vai chegar até eles. Agora veja a conclusão no verso 12. Um suspiro. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos. Olha na cabeça de Asaf. Ele enxerga o pecado do ímpio, e ele acertou. Planejam mal, falam maliciosamente, ignoram qualquer tipo de justiça e tramam o mal o tempo todo, ignoram que Deus está atento e vendo, e na cabeça de Asaf, com esse coração cheio de amargura, ele olha e fala, e com eles nada de mal acontece. Estes são os ímpios, eles sempre estão tranquilos. E nessa tranquilidade sempre aumentam as suas riquezas. Mas veja que eu disse que esse coração amargurado, ele tem uma visão distorcida sobre o outro, mas tem uma visão distorcida sobre si mesmo. Aí veja agora o que ele vai falar a seu respeito. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha a forma como ele se enxerga. O coração está cheio de amargura, está cheio de pecado. Ele inveja o ímpio. Não é que ele perdeu o senso de justiça, o senso do que é correto, os mandamentos de Deus. Ele sabe tudo isso. Ele entende, ele sabe o que tem que ser feito, mas ele reconhece que o ímpio está errando, mas ele está com o coração tão amargurado por ver o ímpio prosperando, que ele só consegue enxergar o que dá certo para o ímpio e os erros do ímpio. E quando ele olha para si, olha o que ele vê. Eu sou bom demais. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Irmãos, vamos falar a verdade. Não é uma visão tanto quanto distorcida de si mesmo? Quem de nós podemos virar e falar, pronto, conservei puro o meu coração e lavei minhas mãos na inocência? Há quem faça assim.
Há quem viva desse jeito, há quem seja tão puro e tão inocente, ao ponto de poder dizer e proferir essas palavras. É um coração cheio de amargura que está vendo de forma distorcida todas as coisas. Aí veja o verso 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Percebe aqui o contraste? Ele fala do ímpio, de tudo que o ímpio faz. E aí, qual é o resultado para toda essa maldade do ímpio? Eles vivem bem, o corpo deles não adoece, eles não têm nenhuma aflição. Em contrapartida, olha eu. Eu sou puro, eu sou limpo, eu lavo minhas mãos na inocência. E olha o que acontece comigo. Todos os dias eu sou castigado. É verdade isso, irmãos? Não é verdade. Tanto não é verdade que a palavra de Deus nos diz que o Senhor não nos trata segundo a nossa iniquidade. Muito pelo contrário, como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. E o que mais diz o Salmo 103? Que o Senhor não nos repreende perpetuamente. Ainda que seja verdade que em alguns momentos o nosso Deus traga aflição sobre nós como um pai que nos disciplina, também é verdade que ele não faz isso continuamente, sou eu castigado. Não é assim. Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, nem nos castiga e nos repreende perpetuamente. Mas por que Asaf está enxergando a coisa desse jeito? Porque o seu coração está cheio de amargura. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Olha o que Asaf está falando. O ímpio vai lá e com a boca dele ele trama o mal, ele pensa o mal, e ele ainda fala, será que Deus existe? Agora, se eu, puro, santo, que lava minhas mãos na inocência, só pensar numa coisa dessa, pronto, se fosse eu, sabe aquele sentimento do filho mais velho, que vê o irmão mais novo, e fica pensando assim, no meu tempo, se eu pensasse o que ele está pensando, eu já tinha morrido. Quando era comigo, como se aquele mais velho fosse a inocência em pessoa. E só o coitado do caçula que tem atenção. Não é esse o sentimento que muitas vezes a gente tem? Porque quando é comigo, se eu só pensasse isso, já vinha o chinelo voando. Mas com ele, o queridinho, ele pode tudo. Essa é a reclamação de Asaf. O ímpio vai lá, ele fala, ele tem a boca cheia de pecados, o seu coração está ali cheio de tramas, e veja como ele é, sempre tranquilo. Agora eu lavo minhas mãos na inocência, sou puro de coração, e só de pensar em alguma coisa assim, já teria traído as minhas gerações todas, ou seja, já teria trazido sobre todos os meus filhos a maldição de Deus. Isso mostra a terceira distorção desse coração amargurado. Ele vê o outro de forma errada, ele vê a si mesmo de forma errada e ele vê o próprio Deus de forma errada. Como é que está o seu coração? Como é que você está enxergando as coisas? Às vezes, irmãos, nosso coração está cheio de amargura. Cheio de amargura. A gente foca nos problemas, a gente foca nas coisas que não vão bem, a gente foca nas coisas que saíram dos trilhos e não conseguimos enxergar a bondade de Deus, a beleza das coisas que Deus está fazendo. Então tudo está ruim, a água está quente demais ou está fria demais, o dia está muito quente ou está muito sol ou está muito frio, nada está bom. E esse coração cheio de amargura, ele começa a reclamar de tudo. Não tem contentamento, não tem alegria, não tem satisfação, não tem um glória a Deus, um aleluia, um louvor ao Senhor. É o tempo todo reclamando, se sentindo injustiçado. Que tem gente que vive melhor do que eu, que tem gente que ganha mais do que eu, que tem gente que é mais feliz do que eu. Porque eu não mereço isso. Porque não deveria ser assim comigo. Porque o ímpio tem. Porque o outro está vivendo, porque o outro está fazendo. E eu, Senhor... Como você vê as coisas. O que você vê e como você tem enxergado a vida. Talvez seu coração esteja cheio de amargura. Mas há uma segunda forma de olhar as coisas. E agora a gente vai ver o olhar quebrantado. E diz o texto, verso de número 17. Aqui está a grande virada do salmo. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Vira o salmo agora. Até aqui Asaf estava vendo o ímpio como bom e tudo dando certo para ele, e ele que era bom e justo, tudo dando
errado. Até que ele chega no local de trabalho. Até então que ele entra no santuário de Deus. E agora ele vai ver o fim do ímpio. Sabe como é que eu vejo Asaf aqui? Eu fico imaginando Asaf saindo e no meio do caminho vendo a violência, vendo a maldade e ao mesmo tempo vendo a prosperidade e ele querendo ter uma roupa melhor, mas no meio do caminho ele olha e o ímpio tem uma roupa melhor do que ele talvez com o estômago meio que roncando de fome e ele vê ali a mesa do ímpio farta e ele está caminhando para o trabalho dele pensando mais um dia de calor, mais um dia de trabalho e está ali o ímpio que não faz nada, o outro ímpio que só dá risada, o outro ímpio que come bem, veste bem e eu aqui me lascando e indo mais uma vez para o santuário, e indo mais uma vez para o templo, até que ele chega no templo. E sabe que era comum para um homem como Asaf lidar com os sacrifícios. Os animais que ficavam lá para serem sacrificados defecavam. E quem é que limpava o templo? Os levitas. E quando os animais tinham ali, o sangue escorria, quem limpava tudo aquilo? Os levitas. E quando tinha que queimar todo o resto da sobra do sacrifício, quem fazia aquilo? Os levitas. Alguém como Asaf. Asaf lidava com aquela realidade do sacrifício. Mas, irmãos, presta atenção numa coisa. O que diz os sacrifícios? Diz que alguém levou a culpa no nosso lugar. Mas quem são estes que foram alcançados pela graça de Deus porque alguém levou a culpa no lugar deles? São os ímpios? Não, são os justos. É como se Asaf agora começasse a separar aqueles animais que vão para o abate e ver toda aquela cena de morte, de sangue, de dor, de sofrimento, de angústia, de sacrifício sendo apresentado. E ele pensasse, hoje são esses animais, mas um dia vão ser os ímpios. E sabe por que eu não vou? Porque alguém está indo no meu lugar. Então ele atina para o fim dos ímpios. E da mesma forma que ele está vendo aqueles animais sendo sacrificados, aqueles animais sendo mortos, aqueles animais recebendo o juízo de Deus, representando o Cordeiro de Deus que viria receber a culpa no nosso lugar, ele se lembra que a ira do Senhor será desviada em Cristo Jesus no que diz respeito aos males e aos pecados dos justos. Mas no que diz respeito aos ímpios, há um cálice da ira de Deus preparado para eles no último dia. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente pensa em todos os horrores da cruz, eu e você não vamos experimentar. Há uma música que por vezes é debatida a questão do quão certo é ou não as suas palavras, que diz assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E tem algumas pessoas que não gostam de cantar. Não, é um absurdo cantar isso, porque claro que a gente sabe qual foi o preço dos nossos pecados lá na cruz, foi o sangue de Jesus. Tá, pergunta, você sentiu a dor? Não. Você sabe o quanto foi difícil? Não. Você sabe o quanto foi humilhante? Não. E sabe por que você nunca vai saber o preço da dor, da humilhação, do quão sofrido foi a cruz? Porque Ele levou no seu lugar. Louvado seja Deus, eu nunca saberei o preço, porque Jesus Cristo levou e pagou aquele preço por mim. Eu sei que foi caro, eu sei que foi pesado, mas eu não tenho a menor ideia do quão difícil foi a cruz. E sabe por que eu não sei disso? Porque Ele levou no meu lugar. E o ímpio? O ímpio vai poder pensar assim? O ímpio vai poder cantar assim? Não, o ímpio vai saber o preço dos pecados dele. Porque Asaf agora vai atinar para o fim dos ímpios. E o fim do ímpio não é colocando um cordeiro na frente dele para receber a culpa. O fim do ímpio é tendo o peito aberto, recebendo a ira de Deus contra ele. E vai ser pesado. Então agora Asaf dá um passo para trás e pensa: talvez não seja tão assim como eu tenho pensado e visto. E agora, este coração quebrantado, que entende aquilo que recebeu do Senhor Deus, há um cordeiro que vai pagar o preço pelo meu pecado, e que consegue enxergar agora a graça de Deus, porque esse coração foi quebrantado, ele passa a enxergar certo. Antes, o coração amargurado distorcia a visão sobre si, sobre o próximo e sobre Deus. Agora, o coração quebrantado
mostra a visão correta sobre nós mesmos, sobre o ímpio e sobre Deus. Olha isso aí no texto. Verso 18. Agora a visão certa de um coração quebrantado em relação ao ímpio. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Opa! Agora mudou. Ah, Senhor, eu atinei para o fim deles. E agora, enxergando direitinho, com calma, eu percebo que muitas vezes eles estão em lugares escorregadios. E não é assim. Às vezes a gente olha lá aquele menino de 18 anos no tráfico, com ouro, dinheiro, churrasco, música, e você fala, rapaz, e eu aqui estudando. A vida dele muitas vezes não vai chegar aos 30 anos. Vai morrer antes ou vai ser preso, porque está em lugares escorregadios. E aí você vê, de repente, um banqueiro, e ele viaja, e ele vai para Dubai, ele reúne, ele faz show e traz cantor famoso, e ele estoura, e você fala, esse é o ímpio que vira, e eu aqui me lascando. Mas daqui a pouco, aquilo que começou em 2023 não chegou nem a 2030, já caiu tudo, porque está em lugares escorregadios. E uma hora cai. Uma hora vem a ruína. E de súbito, eles ficam totalmente aniquilados de terror. Com medo de a qualquer momento chegar alguém. Investigação. A polícia está batendo. Uma correspondência falando você foi intimado. De súbito, de uma hora para outra, ao mesmo tempo que estão talvez na festa, no luxo, na boa comida, na boa bebida, daqui a pouco tudo vira, e aquilo que parecia estar tudo em ordem, daqui a pouco a vida vira de ponta cabeça, e você imagina como que aquele cantor famoso estava num show no sábado à noite e acorda de manhã, morto, porque tirou a própria vida no domingo, no dia seguinte. Como isso foi possível? Como que a vida vira de súbito assim, de uma hora para outra? Porque, irmãos, essa é a realidade do ímpio. Ao mesmo tempo que ele tem ali o desfrutar de muitos prazeres, no dia seguinte vem a dor e a tristeza da culpa do seu pecado. Então, a mesma coisa que lhe deu satisfação, prazer e apeteceu todos os seus desejos na noite anterior, agora é motivo de vergonha, agora é motivo do coração estar pesado por uma culpa que nem ele mesmo sabe entender e explicar porquê, mas tudo aquilo que foi sorriso, festa e alegria horas antes, agora é motivo de dor, de súbito. Ele foi totalmente aniquilado e tomado de terror. E esta é a vida do ímpio. Esta é a realidade daqueles que, ao mesmo tempo, ou em pouco tempo, vão lá em cima e caem lá embaixo. Nessa vida louca, de hora muito feliz, muita empolgação, mas hora muita tristeza e muita lágrima e muita dor. Essa é a realidade da vida do ímpio. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Opa! Não foi só uma visão corrigida em relação ao ímpio, mas também agora em relação a Deus. Antes ele estava quase que considerando Deus como injusto. Deus não vai fazer nada. Então quer dizer que eles falam mal, eles tramam mal, eles fazem tudo errado, eles zombam do Senhor e não ficam doentes, estão sempre tranquilos e o Senhor não faz nada. Se fosse eu, santo, puro, limpo, que lavo minhas mãos na inocência, já caiu o mundo na minha cabeça, mas com eles é assim. Aí ele fala, não, eu estou errado. Claro que não é assim. Eles são colocados em lugares escorregadios e Deus vai chegar um momento, como alguém que está lá dormindo, mas acorda e fala, chegou a hora e chegou o dia, vai chegar esse dia do acerto de contas, em que Deus vai desprezar a imagem deles, em que Deus vai olhar e falar, saiam, arredam-te, eu não conheço vocês. Somos filhos de Deus, receba a gente. Não, eu desprezo vocês. Vocês não são os meus.
Ah, mas nós em teu nome fizemos, nós em teu nome não sei o quê. Não. Vão para lá. Verso 23. Todavia eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Ah, como a visão dele em relação a Deus mudou. Porque agora ele enxerga o seguinte: se o ímpio está sempre em caminhos escorregadios, eu com o Senhor é diferente. A tratativa do Senhor comigo é diferente. O Senhor me guia pela mão. O ímpio está indo para lugares escorregadios, mas o Senhor está me livrando desses lugares. Parece que eles estão indo bem, mas na verdade é o contrário. O Senhor é que está puxando a minha mão e falando: aqui não, ali não, vem para cá. E o Senhor está nos guiando. E melhor do que isso, se lá no último dia o ímpio vai ser olhado por Deus e Deus vai falar: eu desprezo vocês, eu não recebo vocês, comigo vai ser diferente. O Senhor vai me receber na glória. E vai falar: filho, vem, entra no gozo do teu Senhor. Porque esse Deus é justo, esse Deus é bom. E ele passa a ter uma visão correta em relação a si mesmo. Quando meu coração se amargou e as entranhas se me comoveram, verso 21, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional na tua presença. Veja que ele entende que ele não era mais esse puro, que lavou as mãos na inocência. Não, na verdade, em muitos momentos eu sou um bruto, irracional. Irmãos, não é assim que muitas vezes nós cristãos somos? Todas as vezes que eu peco e faço besteira, eu fico pensando: meu Deus, como eu sou um idiota. Porque eu prego, eu ensino, eu falo daquilo que a Bíblia diz, e quando eu vou ver, eu estou cometendo pecado, mas não faz sentido nenhum. É irracional isso, não é? Eu lembro, eu falei para vocês quando eu fiquei com medo lá no tempo do Covid, né? Como é loucura! Alguém que vem aqui, prega, Deus sempre presente, Deus está com você na tempestade. Aí eu venho lá, você está doente, agora que você... Embrutecido, irracional, que loucura! É assim que agora Asaf vai se ver, porque o coração quebrantado passa a enxergar as coisas do jeito certo, ao próximo, a si mesmo, a Deus. Então aquele que antes falava que tinha as mãos lavadas na inocência, diz agora no verso 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo. Ele chega à conclusão que não tem absolutamente nada e que depende unicamente de Deus. Como você tem enxergado a vida? Nós falamos primeiramente de um olhar cheio de amargura e agora de um olhar cheio de quebrantamento. Pergunta a você: você já tem olhado a vida, já passou a olhar a vida com o coração quebrantado? Para um pouco de reclamar, para um pouco de só ver coisas dando certo para os outros e não para você. Começa a ver de fato o que você tem em Deus. Você tem a salvação em Cristo Jesus. Você tem a certeza que no último dia você será recebido por Ele. Será que seu coração já foi quebrantado ao ponto de você abrir os olhos e entender que Deus está te conduzindo em bons caminhos? Que às vezes são caminhos duros, difíceis, mas é Deus tomando você pela mão e te conduzindo e falando: aqui não, vem para cá, vão para ali. Será que você tem conseguido enxergar que Deus é justo e fará justiça com os ímpios e que não é verdade que eles estão tão bem assim? Será que você consegue enxergar a si mesmo e perceber que muitas vezes aquele coração amargurado te fez a viver como um louco, bruto, fazendo um monte de besteira, ao ponto de agora poder chegar e falar: Senhor, me perdoa, porque eu errei demais? Se isso é verdade, se o seu coração deixou a amargura e passou pelo quebrantamento, agora você vai ter o terceiro olhar, que é o olhar da transformação,
o olhar transformado do salmista. Verso 25 em diante, quem mais eu tenho no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora ele vai louvar ao Senhor. O coração transformado louva a Deus. O coração transformado adora o Senhor. Senhor, o que eu tenho? Perceba que lá atrás ele estava invejando. O que é inveja, irmãos? É você desejar aquilo que Deus não desejou para você. É você querer coisas que Deus não quis para você. Isso é inveja. Deus quis coisas para vocês que não quis para mim. E quando eu passo a desejar as coisas que Deus está dando a vocês, eu estou invejando, isso é pecado. Quando eu passo a olhar aquilo que é do outro e desejar aquilo que é do outro, isso é pecado. Eu posso reconhecer a bênção de Deus na vida das pessoas e falar, poxa, que bênção, irmão, fico feliz, que carro bonito, que roupa bonita. E não há mal nisso. Agora, quando eu desejo ter as coisas que as pessoas têm, porque o meu coração não está grato e feliz e contente com aquilo que Deus me deu, então isso é inveja, isso é pecado. Mas agora, no coração transformado, o salmista não está mais de olho naquilo que é dos outros. Ele fala, Senhor, eu não quero mais as coisas e as riquezas do ímpio. A quem tenho eu, além do Senhor? Senhor, eu não quero ter prazer nas coisas do ímpio. Eu não quero ter prazer nas coisas dos outros. Não há outro em quem eu me compraza. Irmãos, está aqui uma receita muito importante. Todas as vezes que o seu coração estiver desejando coisas que não devem ser desejadas, que são pecaminosas, e o nosso coração às vezes deseja. Às vezes o nosso coração deseja riquezas, às vezes o nosso coração deseja imoralidade, às vezes o nosso coração e os nossos olhos desejam coisas que não deveriam desejar. Peça ao Senhor, Senhor, que eu tenha prazer em Ti. Que a minha satisfação não esteja na comida, não esteja na bebida, que a minha satisfação não esteja nos bens, não esteja no consumo, não esteja na imoralidade. Que a minha satisfação e o meu prazer esteja no Senhor. Porque isso é o sinal de um coração transformado. Porque Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por que ele não caiu? Quase me resvalaram os pés, mas por que ele não caiu? Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O coração transformado reconhece que precisa viver na dependência de Deus. Senhor, eu preciso viver na dependência Tua. Irmãos, presta atenção. Às vezes a nossa vida está ruim, muito ruim, porque a gente não está buscando ter prazer, refúgio e socorro no Senhor. Então o nosso coração começa a ficar amargurado, triste, chato, o tempo todo reclamando, indisposto, porque nós não estamos buscando ter prazer e satisfação em Deus. Porque nós não estamos nos refugiando dos nossos medos, nossos anseios, nossas dúvidas em Deus. Então nós passamos a querer coisas, a buscar prazeres que não nos são lícitos, porque não estamos buscando Deus. Porque falta oração, falta leitura da palavra, falta envolvimento com as coisas de Deus. A melhor receita para esse seu coração que nunca está contente, que nunca está satisfeito, que está sempre amargurado e começa a ver de forma distorcida a sua própria vida, a vida do outro e o próprio Deus, é você começar a orar, é você começar a ler a Bíblia, é você começar a se envolver com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus, entendendo que o seu prazer, a sua satisfação vai estar no Senhor. Vai estar no Senhor. Verso 27 é um resumo desse contraste que foi sendo feito em todo o Salmo sobre o justo e ímpio. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói a todos os que são infiéis para contigo. De um lado, ele apresenta a sua condição. Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Deus é minha herança. Do outro lado, contrastando, esses que se afastam de ti, que aparentemente parece que dá tudo certo para eles. Eles vão perecer. O Senhor vai destruí-los. Vai destruir a todos os que são infiéis para contigo. Irmãos, o que fazer diante deste salmo?
Como aplicar isso para a nossa vida? O verso 28 traz a aplicação disso. Nós vimos 3 olhares. O olhar da amargura, o olhar do quebrantado e o olhar transformado. Mas como que eu coloco esse sermão para eu fazer amanhã, hoje já saindo daqui? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. 3 coisas que a gente deve fazer diante desse salmo. Primeiro, nos aproximar de Deus. Como nós acabamos de falar, a receita para o coração amargurado é estar junto a Deus, lendo a Bíblia, orando, se aproximando, servindo, se envolvendo, querendo e desejando mais de Deus. Para de reclamar e vai orar. Para de ficar vendo no Instagram aquilo que está indo de bom na vida dos outros, reclamando da sua, e vai ouvir um louvor, vai ouvir uma pregação, vai se envolver com as coisas do Senhor. Para de reclamar daquilo que você não tem e comece a orar por aquilo que as pessoas não têm. Tem muita gente enferma que está precisando de saúde, tem muita gente na pobreza que está precisando de socorro. Comece a orar por essas pessoas, que você vai ver o quanto você é abençoado. Para de reclamar e comece a fazer uma oração de gratidão. A andar junto do Senhor. Bom é estar junto a Deus. Segunda coisa que devemos fazer: buscar o refúgio no Senhor. Está aflito, está angustiado? Não estou dizendo que a nossa vida vai ser perfeita não, irmãos. Tem hora que a gente olha mesmo e fala assim, está difícil. Mas nessa hora, busca o seu refúgio em Deus. Não para reclamar, mas para falar, Senhor, me ajuda. Tem 2 formas de você lidar com as coisas ruins da sua vida. Uma reclamando de Deus, falando, minha vida é uma droga. Outra é olhando e falando, Senhor, está difícil, me ajuda, me socorre. E por fim, se aproxime de Deus, apresente diante de Deus as suas necessidades e, por fim, traga gratidão e louvor aos seus lábios para proclamar todos os seus feitos. Ao invés de ficar reclamando, vai adorar a Deus. Vai cantar louvores ao Senhor. Vai bendizer o nome do Senhor. O pastor já está falando tudo isso porque o senhor não sabe como está a minha vida. Minha vida está mais para amargura, pastor, porque realmente está difícil e talvez esteja. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Cristo Jesus morreu na cruz, no seu lugar, para te dar salvação e vida eterna. Por mais que tudo esteja muito difícil agora, o Senhor te toma pela mão. O Senhor está te guiando. O Senhor está cuidando de você. Eu sei que pode estar difícil. Pode não ser o ideal de vida que você projetou para você. Mas Deus continua cuidando. Deus continua amando. E há uma promessa do Senhor no último dia. Ele vai nos receber na glória. E isso não porque você é bonzinho. Não porque você tenha lavado as suas mãos na inocência, porque há muitos pecados em nossas mãos. Isso vai acontecer porque Cristo Jesus recebeu a ira de Deus no seu lugar. Pagou o preço no seu lugar. Ressuscitou ao 3º dia para que você tivesse vida eterna. E essa é a garantia que nós temos. De que seremos recebidos pelo Senhor. E de que viveremos para sempre com Ele. E quanto aos inimigos, quanto ao ímpio, quanto àquele que prospera em nosso caminho, descansa. Descansa. Deus vai acertar as contas com Ele. Que o Senhor traga ao nosso coração essa leveza, esse quebrantamento, essa transformação que vai nos levar a louvá-lo e adorá-lo. E tire de nós toda a amargura. Porque Deus levou sobre si a nossa tristeza para que a gente pudesse ser bem mais feliz. Não porque tudo vai bem, mas porque com Ele temos a certeza da salvação e da vida eterna.